Fala pessoal, começo de semana aqui, a gente tem acompanhado essa recuperação, né, do nosso mercado. Olhando o Ibovespa, já se aproxima de um patamar de certa forma perigoso no curto prazo, pois é a paralela aqui do canal, né? Então, nossa LTA aqui, a gente projetando a paralela, foi momentos que em fevereiro e março o mercado pediu um certo descanso, né? Óbvio que a queda do começo de abril teve o fator Trump, mas já é algo para a gente ter cuidado. O que ainda mantém um bom ponto é o TPV bem alto, né? E o dólar testando um suporte bem interessante aqui, que se perdeu 5.600. Então, momento de pouco mais de atenção, mas o mercado ainda não dá sinais de maior estresse. Tirando, óbvio, alguns papéis bem perigosos, né, que eu tenho falado para ficar de fora, como, por exemplo, tomar cuidado com Petrobras, se perder o suporte dos 30. Eu só fico otimista em Petro acima dos 32 para fechar os dois gaps. Já a Vale, também preocupado porque faz o pullback na antiga LTA, fecha o gap e dá sinais de nova correção com o fluxo vendedor. Então Petro e Vale não estão colaborando com o índice se aproximou de um patamar já de certa forma esticado e tem que separar bem os papéis, né? Eco-Rodovias, que eu tenho falado muito bem, segue forte. Eco-Rodovia segue forte. Outro ativo que eu tenho falado muito bem, que é Localiza, também segue forte. Polendro, uma ação que você vem falando muito mal. Pô, já que eu falei duas que eu venho falando muito bem, né, como Localiza e Eco-Rodovias, deixa eu mostrar duas que eu falo muito mal. O Megafisa, que do setor de construção, ela tem aí um dos piores fundamentos e tinha subido muito de maneira não muito natural. Não é à toa que corrige 50%, tá? Então uma queda aqui de 50%, uma queda bem forte em Gafisa. Um setor que a gente sabe que é complexo, que é perigoso, que é complicado e que eu sempre alerto que pode aterrissar a qualquer momento é o setor aéreo. Não Embraer, né? Mas sim setor aéreo, companhias aéreas. E a Azul 4 perde seu suporte e derrete em 3 sessões apenas 50% em 3 pregões, pessoal, com volume de TPV também apontando bem para baixo, tá? Então, mais do que nunca, essa separação qualitativa, né, de fundamentos e gráfico é importante, tá? Você vê que tem papéis indo bem, como o Localiza e Eco-Rodovias, tem papéis caindo forte. O setor financeiro, destaque para Itube 4, que fez o fundo arredondado. Se a gente pegar esse descanso perto da resistência, dá até para chamar de cup and handle, no diário não está tão visível, mas provavelmente nos 60 minutos dê para ver, vamos olhar. Olha aqui, ó. Nós teríamos o fundo arredondado 1 e aqui a alça, né? Então a gente teve a alta, o semicírculo e depois o pegador, tá? No diário não é tão visível, mas nos 60 minutos dá para enxergar. E agora um novo momento de descanso em Tube 4, uma das melhores ações da nossa bolsa de forma disparada, né? Do setor de varejo e construção, tome um pouco de cuidado, né? Porque o mercado antecipou bem aí um movimento de fim de ciclo de Selic, mas se tivermos qualquer indicador de inflação mais pressionado, esses dois setores podem cair mais forte. Do setor de varejo, a gente gosta de SEAB, que dá um pouco de sinal de cansaço, e também gostamos de Lojas Renner, que está rompendo uma resistência, arruma um gap de corpo. Pedimos para evitar sempre Magalu e Casas Bahia.
Casas Bahia, assim como o Gafisa, vem de uma queda forte, replicou a bandeira de uma forma muito intensa e avisei vocês que Bahia estava muito esticada. Também queda superior a 50% aí em poucas semanas em Bahia. Já do setor de construção, do segmento Minha Casa Minha Vida, a gente sempre está de olho em direcional, que vai muito bem. Dá até para enxergar um campo renda no caminho, né? Aqui, subiu, descansou e fez o pegador. Seus pares MRV, descansa em possível bandeira de alta e plano é plano. Esses são os ativos do segmento Minha Casa Minha Vida, né? Do antigo Minha Casa Minha Vida. Plano é plano mais lateral. Pegando papéis de segmento mais classe média, classe alta, temos Cyrela e Exetec para olhar. Cyrela deu um sinal também de esgotamento de força compradora num primeiro momento, mas vinha muito bem. Exetec já vem mal para buscar o gap aqui. E não podemos esquecer de olhar JHS, que é já um segmento de alta renda, que tem o Shopping Cidade Jardim, o Fazano Boa Vista, né? Alguns empreendimentos de alto luxo, engatou aí uma alta muito intensa, testando uma resistência. Não me admira se o papel for buscar um topo histórico. Óbvio que essa alta teve início a um fundo duplo, né, um W, mas agora está muito esticada. O papel está extremamente esticado, então a possibilidade de novas entradas vamos ter que olhar com um pouco mais de calma, tá? O TPV está muito lá em cima, muito no alto aqui, o TPV em JHS. Olhamos o índice, olhamos o dólar, vamos dar uma olhadinha no gráfico dos juros, que tinha tido quedas fortes aí nas últimas semanas, e faz um pequeno repique desde sexta. Então, bandeira de baixa, TPV está vendedor, mas aí um pequeno alerta, aí um repique de 2 sessões, sexta e hoje aqui no Juros DI Futuro, tá? Ibovespa pede algum certo descanso, mesmo que queira replicar esse canal, que é um pouco mais raro. E o dólar, seria muito interessante que não desse uma primeira batida compradora nesse suporte, mas sim perdesse. Mas geralmente esse suporte pode ser testado com alguma batida compradora aqui, tá? Mas é um ponto interessante se perder esse nível horizontal de suporte aqui no dólar. Combinado, pessoal? Então são essas minhas principais observações aí nesse início de semana. Desejo a todos um ótimo pregão ao longo de toda essa semana. E em breve aí teremos uma nova sugestão de carteira mensal. Grande abraço a todos e obrigado.